Estamos gravando, nação? Vamos lá, ó, botei todas as questões praticamente, né? Todas as questões da banca FGV e do Instituto OCP de 2025. O Instituto OCP acho que tem até mais, acho, talvez outros anos aí, não sei lá. Mas 2025 não todos aí. Vamos lá. Raciocínio lógico matemática baseado em proposições que são sentenças declarativas ou enunciados verbais gramaticalmente têm sentido completo. Então, a proposição. Em Curitiba, ontem, o sol nasceu às 6h20 da manhã e se pôs às 18h28. Que tipo de afirmação é essa, gente? É uma proposição simples, simples e fechada, simples e aberta, composta e fechada, composta e aberta. E aí? Primeiro gabarito aí, nação. Bom, ela não é aberta, né, gente? Ela não é aberta, ela já é fechada, porque o fato aconteceu ontem, tá certo? Então, ou é verdadeiro ou é falso. Então, ou é verdade ou é falso, né? Uma sentença fechada já. Agora, é uma sentença proposição simples ou é composta, gente? É simples ou é composta? Galera, tem um conectivo aí no meio? É composta? Tem um conectivo já, gente, é o E, né? Aqui tem duas afirmações: a hora que o sol nasceu e a hora que o sol se pôs. São duas afirmações, tem uma proposição composta fechada. Gabarito C de casa. FGV, Técnico do Poder Judiciário, TJ, Rio Grande do Sul. Com base no conceito lógico clássico, proposição analisa os itens a seguir. O que é, o que não é proposição, gente? 1 a 1. Todo réu tem direito a ampla defesa e ao contraditório? Isso é uma oração interrogativa, né, galera? Interrogativa não é proposição. 2. Apresente os documentos solicitados no prazo legal. Gente, ó, isso é uma oração imperativa. Apresente os documentos solicitados no prazo legal. Isso é uma oração imperativa. Orações imperativas não são proposições. 3. Testemunhas podem ser ouvidas sem a presença do juiz. Isso sim, é uma proposição, né? É uma declaração que pode ser verdadeira ou falsa. Né? Pode ser verdadeira ou falsa, né? Tem que ver na lei aí se a lei permite isso. Tá legal? Mas é uma proposição. Então, somente a terceira é a proposição. Tá dando nem para ver aqui, mas é letra E, ó. Não nem para ver aqui, gente. Mas é letra E. FGV 2025. Puseram a proposição a seguir: se o juiz defere a liminar e o advogado protocola a petição, então a audiência é marcada ou os honorários são pagos. Então, nós temos aqui um C, então. Aqui nós temos um E. Aqui nós temos um OU, né? E o resto aí é proposição simples, né? Temos 4 proposições simples, né? 4. O juiz defere a liminar, uma delas. O advogado protocola a petição, 2. Audiência marcada, 3. Os honorários são pagos, 4. 4 proposições simples. Gabarito D de dado. E lembrando, gente, que se tem 4 proposições simples, se eu fosse montar a tabela verdade disso aqui, essa tabela verdade teria quantas linhas? Quantas linhas? São 4, ó, são 4, né? Então, cada uma pode ser verdadeiro ou falso. Então, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. Então, teria 16 linhas.
Caso a banca perguntasse isso, né? A tabela da verdade teria 16 linhas, porque cada proposição pode ser verdadeira ou falsa, ou seja, tem duas possibilidades. FGV 2025. O advogado informa ao seu cliente que seguirá definindo seu caso se, e somente se, ele se comportar a seguir à risca suas orientações. Se representarmos a situação por meio das proposições lógicas, o advogado defende seu cliente. O cliente segue as orientações. O coletivo lógico descreve corretamente a relação entre eles é o de quê? Qual é, gente? Se é somente se é bicondicional, né? Se é somente se. É ida e volta, né? Instituto OCP, Análise do Ministério Público, MPR, Rio Grande do Sul. Considera as seguintes proposições. O gabinete do advogado está fechado. O ventilador está ligado. Então, a proposição composta, o gabinete do advogado não está fechado e o ventilador não está ligado, vai ser verdadeiro se o quê? Vamos lá, vou deixar vocês pensarem nessa. Agora, fala para minhas dúvidas, fala. Dúvidas? Lembrando, gente, então vamos lá. Para a posição composta, o gabinete do advogado não está fechado. Isso é negação de P. O ventilador não está ligado. Isso é negação de quê? Né? Para que essa frase seja verdadeira, assuma um valor lógico verdadeiro, a negação de P tem que ser verdadeira e a negação de Q tem que ser verdadeira. No E, para que o E seja verdadeiro, os dois têm que ser verdade. Então, a negação de P é verdadeiro, a negação de Q é verdadeira. Então, se a negação de P é verdadeira, a proposição P é falsa. Se a negação de Q é verdadeira, a proposição Q é falsa. Então, P e Q são falsas. P é falso, Q é falso. Gente, não é para que professor de matemática, para que professor de lógica, né? Pô, todo mundo sabe a lógica, todo mundo sabe matemática, para isso que existe professor de matemática, né? Pô, se todo mundo soubesse cortar o próprio cabelo, certo? Cabeleireiro, barbeiro, estariam falidos, gente. Isso não é problema. Não pode ficar com dúvidas, só isso. Vamos nessa. Ah, Marcelo, não vem, não vem. Isso eu me recuso a acreditar, Marcelo. Essa eu me recuso a acreditar. Eu acho esse o conteúdo mais fácil que tem da matéria. Ah, Marcelo, você tá querendo tirar onda comigo, não é possível. Vamos lá, gente. Considere as seguintes cidades são capitais dos estados brasileiros. Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Com base nos valores lógicos das premissas das proposições anunciadas a seguir, é correto afirmar que a única proposição com valor lógico verdadeiro é. Vamos lá, ó, tem que saber um pouquinho de geografia aqui, tá, nação? Curitiba é a capital do Paraná. Isso é verdade, né? Isso é verdade. E Florianópolis não é capital de Santa Catarina. Isso é falso. Isso é falso. Florianópolis é capital de Santa Catarina. Então é verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. Ó, quem é que manda no E? Quem manda no E é a falsidade. Quem manda no E é a falsidade. Letra A é falsa.
Letra B. Se Curitiba é a capital do Paraná, concordo, é. Então, tem um então aqui na vírgula, ó. Tem um então aqui na vírgula, hein, gente? Se Curitiba é a capital do Paraná, então Florianópolis é a capital do Rio Grande do Sul. Mentira! Florianópolis não é a capital do Rio Grande do Sul. Eu tenho um Ventão F. Ventão F é o quê? Ventão F é Vera Fischer. Vera Fischer, gente. Vera Fischer. Vera Fischer é falso. Letra C. Curitiba é a capital do Paraná. Verdade. E Florianópolis é a capital do Rio Grande do Sul. Mentira. Porto Alegre é capital do Rio Grande do Sul. Verdade. Tá, vamos lá. Vou fazer na ordem, gente, na ordem. Verdadeiro e falso. Quem manda no E é a falsidade. Né? Então aqui é falso. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Gabarito C de casa. Tudo bem? Letra C, então. Para com isso, Marcele. Vamos lá, Instituto OCP. As proposições são sentenças declarativas, não sendo exclamativas nem interrogativas, e podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas. Dessa forma, a partir de duas proposições P e Q, é possível formar uma nova proposição denominada conjunção, representada por P e Q. Né? O E é a chamada conjunção. Né? Também pode ser classificada como verdadeira e falsa. Com base nas informações, o conhecimento de raciocínio lógico matemático, assinale a opção correta. Vamos lá, gente, o E. Só para lembrar, como é que é o E? Como é que é o E? Quem é que manda no E? Quem manda no E é falsidade. Quem manda no E é falsidade, tá? Então, se tiver uma falsa, o E vai ser falso. Então, a letra A, a conjunção P e Q seria verdadeira se a proposição P for falsa e a proposição Q for verdadeira. Não, gente, basta que tenha uma falsa. Basta que tenha uma falsa, a proposição P e Q, a conjunção P e Q será falsa. Tá certo? Então, se a proposição P for falsa, P e Q é falsa. Letra A está errada. Letra B, a condição P e Q será verdadeira se somente uma das duas posições P ou Q for verdadeira. Não, tem que ser as duas. Para ser verdadeira, as duas têm que ser verdadeiras. As duas no E. A letra C, a conjunção P e Q será verdadeira se ambas as proposições P e Q forem falsas. Não, pelo amor de Deus. Se uma for falsa, a frase já é falta. Imagina as duas. Condição P e Q será verdadeira se ambas as proposições P e Q forem verdadeiras. Aê! Gabarito deles dado. Instituto OCP, técnico judiciário TJ Paraná. Considera as seguintes proposições simples. Proposição P, o servidor concluiu a análise. Proposição Q, o sistema emitiu parecer. Analisando a tabela verdade da proposição composta, o servidor concluiu a análise e o sistema não emitiu parecer. Então, o servidor não concluiu a análise. Quanto a quantidade de linhas em que os valores são verdadeiros para essa proposição composta é o servidor concluiu a análise é P. E o sistema não emitiu parecer. O sistema não emitiu parecer é negação de quê? Então, o servidor não concluiu a análise.
Tá certo, nação? Tem que montar essa tabela aí, né? Na ordem não importa no E, não. Tá, não, vou montar essa tabela aqui, gente. Bom, vamos lá, galera. Vou começar aqui, P aqui, ó. P aqui. P aqui, ó. Vamos botar VV, VF, FV e FF, né? P e Q são duas proporções diferentes, né? Então, VV, VF, FV, FF. Negação de P. Bom, negação de P é só inverter o P. Onde o P é verdadeiro, eu boto falso. Onde o P é falso, eu boto verdadeiro. Bom, galera, no E e no C, então, existe uma prioridade. Tá legal? Existe uma ordem, sim. A ordem qual é? Primeiro eu faço E. Primeiro eu faço E, gente. Depois eu faço o C, então. Então, vamos lá. Vamos fazer o primeiro E. Como é que é a tabela do E? Como é que é a tabela do E, galera? O E, quem manda no E é a falsidade. Então, lá, verdade, verdade da verdade. Verdade com falso dá falso. Falso com verdade dá falso. Falso com falso dá falso. Então, tá aqui, ó. Deu esse cara aqui. Esse cara, então esse. Agora aqui tem um sim, então, ó. E a gente vai ter a resposta final. Você sabe que o único caso no sim, então, de falsidade é a Vera Fischer. É o único caso que dá falsidade no sim, então, né? Ó, V então F. É Vera Fischer? É Vera Fischer, então que é falso. F então F, verdadeiro. F então V, verdadeiro. F então V, verdadeiro. Esse aqui é o resultado final. Resultado final, gente. Quantas verdades tem aí, gente? Três verdadeiros. Gabarito, letra B. Tivemos que montar essa tabela aí, né? Vamos lá. A ordem. Primeiro, a negação. Tá? A prioridade é a negação. Isso na ausência de parênteses, hein, gente? Segundo, ou e. Quem aparecer primeiro, tá? É quem aparecer primeiro. Terceiro, se então. Quarto, se somente se. Legal? A ordem é essa. De novo, na ausência de parênteses. Legal? Por isso que eu fiz aqui primeiro o e. Por isso que eu fiz primeiro o e, depois eu fiz o se então. Estou seguindo essa lógica aqui, ó. Hum. FGV na lista de gestão, TCE Pernambuco, administração, analisa a tabela a seguir. Ó, tabela tradicional VV, VF, FV, FF. Hum, os, os valores que completam corretamente a última tabela da coluna de cima para baixo. Mas isso aí é montagem de tabela normal, né? Vamos lá, gente, ou. Quem é prioridade no ou? Prioridade no ou é a verdade.
tiver uma verdade, a frase é verdadeira. Então, o que é verdade? Que é verdade, verdade. Ou só vai ser falso quando os dois forem falsos. Então, ficou VVVF. Isso aí. Todos menos o último. Gabarito água. Instituto OCP, professor de informática, analisa a produção composta. P o quê? E negação de P. Qual das alternativas descreve corretamente o valor lógico dessa proposição para os valores P e Q. E essa é braba, hein, cara? Essa é braba. Você tem que analisar uma por uma, gente. Letra A, a proposição é verdadeira apenas quando P é falso e o Q é verdadeiro. Bora tentar analisar aqui quando que é verdadeiro, gente. P o Q e negação de P. Ó, tá certo? Cara, gente, para isso aí ser verdadeiro, eu tenho um E. Eu tenho um E, gente, eu tenho um E. Para esse E ser verdadeiro, ele está no meio de duas proposições. Tá legal? Para ele ser verdadeiro, esse cara aqui tem que ser verdadeiro e esse cara tem que ser verdadeiro. Faz sentido ou não, gente? Tá? O resultado final da verdadeiro, os dois lados têm que ser verdadeiro. Tudo bem? Deixa eu só ajeitar um negócio aqui. Beleza. Então pensa comigo, gente. Pensa comigo. A negação de P é verdadeiro. A negação de P é verdadeiro. Se a negação de P é verdadeiro, é que o P ele tem que ser falso. O P tem que ser falso. Se a negação de P é verdadeiro, o P tem que ser falso. Faz sentido isso, nação? Tá? O lado direito é verdadeiro, o lado esquerdo ser verdadeiro também, tá legal? Se a negação de P é verdadeiro, o P tem que ser falso. E aí, galera, esse ou aqui, ele tem que ser verdadeiro. Se o P é falso, o único jeito desse cara ser verdadeiro é o Q sendo verdadeiro também. É o Q sendo verdadeiro também. Certo? Então, a conclusão que a gente chega é que a proposição P tem que ser falsa e a proposição Q tem que ser verdadeira. Então, letra A proposição é verdadeira quando P é falso e Q é verdadeiro. Gabarito, letra A de água. Rapaz, que questãozinha chata, hein? Eu, hein? Gente, também faz um pouco de sentido, né? Esse concurso aí, para professor de informática, tá certo? Então, faz sentido, né? Professor de informática trabalha com
Com operador lógico, né? Trabalha com operador lógico, né? Diante, mano, que eu achei essa questão chata pra caramba. É de uma chatinha. Mas tudo bem, gente? Entenderam aí ou não? A 10? Alguma dúvida aí, noção? A ordem tá aí, ó. Considera a promoção condicional. Se o alarme de incêndio dispara, então o protocolo de ativação será ativado. Sabendo que o protocolo de evacuação não foi ativado, eu posso concluir o que, gente? Ó, essa promoção aqui é do tipo Penton Q. Penton Q, gente. Vamos considerar a promoção condicional. Se o alarme de incêndio dispara, então o protocolo de evacuação é ativado. Tá? O protocolo de evacuação não foi ativado. Ou seja, não foi ativado, isso aqui é falso, galera. Isso aqui é falso. A segunda é falsa. Não aconteceu. A segunda não aconteceu. Se a segunda não aconteceu, tá? A primeira tem que ser o quê, gente? Eu posso ter uma estrutura dessa aqui, gente? Posso ter uma estrutura dessa? Não, não pode. Então, FF. Certo? Então, se a segunda é falsa, a primeira necessariamente tem que ser falsa. Qual é a primeira? O alarme de incêndio dispara. Isso tem que ser falso. Então, o alarme de incêndio não disparou. Gabarito D de dado. Gabarito D de dado. Show de bola. Foi, nação, alguma dúvida? Existe um, existe um nome para esse argumento, sabia? Tem um nome para esse argumento aqui. Olha aqui, ó. Isso raramente aparece em prova, tá, gente? Raramente aparece em prova. Se eu diz o seguinte, a primeira premissa, ó. Se P, então que. Aí você diz, não aconteceu o quê? Não aconteceu o segundo. Não aconteceu o segundo. A conclusão que você chega, esse aqui é de conclusão. Se não aconteceu o segundo, é porque não pode ter acontecido o primeiro. Foi exatamente essa conclusão que nós chegamos agora. Foi exatamente essa conclusão, tá legal? Esse argumento aqui, ele é conhecido como... Isso raramente é pedido numa prova, tá, gente? O nome disso aqui é modus tollens. Não sei nem se fala assim, tá? Eu falo assim, tá? Modus tollens. Exatamente essa estrutura. Tira um print aí, gente. Tira um print aí. Auditor fiscal. Já sabe que aí vem trolha, né? Auditor fiscal com seus salários lá de 20 mil, né? 30 mil. Então já sabe que é trolha. Tá legal? Se prepare psicologicamente, hein? Seja um PQR, profissões lógicas simples, que acompanha a seguinte estrutura proposicional. P, uma bolinha que eu não sei o que significa, negação de P. E, entre parênteses, agora, quer dizer, entre colchetes, né? Que, então, que XR, esse X também eu não sei o que quer dizer, em que a bolinha e o X representam conectivos lógicos ocultos, que a gente não sabe quais são. E negação de P representa a negação. Ah, porra, isso é óbvio, a negação eu sei, porra. Eu queria que ele me dissesse um pontinho e um xizinho. Ah, malandrinho.
É fiscal, né, galera? Fiscal. Vocês querem ganhar 20 mil por mês também fazendo prova fácil, pô? Né? Tira 20 contos. Se você ganhar 20 contos por mês, eu tenho que ralar, pô. Sabe que tal estrutura proposicional é uma tautologia. Vocês sabem o que é uma tautologia, nação? Escreva para mim aí, o que é uma tautologia? Escreva para mim no chat. Ele falou pra vocês escreverem. Caralho. Eu tô com sono ainda, né? Aqui, isto é, seu valor lógico é sempre verdadeiro. Ele falou aí, porra. Eu pedi para vocês escreverem e ele mesmo explicou. Gente, o resultado final é sempre tautologia. Quaisquer que sejam os valores lógicos individuais de P, Q e R. No final, tem que dar sempre verdadeiro. Não importa o P, o Q, o R, não interessa. No final, tem que dar sempre verdade. Sempre, sempre. Tá? Para isso, os conectivos lógicos de pontinho e asterisco são o quê? Tudo verdade. Bom, 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 bom. Olha, eu vou poder dar, depois eu vou ter que dar aula para o pessoal da tarde. Pessoal, eu vou dar aula até 11h30, tá? Até 11h30. Vamos lá, pessoal. Eu tenho um E no meio. Isso aí tem que ser uma tautologia, quer dizer, é sempre verdadeiro. Para ser sempre verdadeiro, no E, eu tenho um E. Quem manda no E é a falsidade. Quem é verdade? Quem é verdade aí? O lado esquerdo, o lado direito ou os dois? O que tem que ser verdade aí? Os dois, gente. A única maneira desse I ser verdadeiro, o único jeito é aqui ser verdade e aqui ser verdade. Tá certo isso? Não, Ana, amanhã a aula é de raciocínio crítico, tá bom? É de raciocínio crítico. É um outro tipo de raciocínio, tal, não serve nem um pouco para vocês. Tá legal? Bom, vamos lá, nação. Vamos lá. No lado esquerdo, para ser verdadeiro, o que tem que acontecer no lado esquerdo, gente? Que tem que acontecer, gente? Ó, essa estrutura aqui ela tem que ser conhecida.
Existe uma tautologia famosíssima, é a mais famosa de todas, é a mais simples de todas, que é essa aqui, ó. P ou negação de P. P ou negação de P é uma tautologia. Por quê, gente? Pensa comigo, ó. Se aqui for verdadeiro, aqui é falso. Se aqui for falso, aqui é verdadeiro. Não é isso? Vamos lá, gente. Aqui é o, né? Aqui é o. Quem é que manda no U? Quem manda no U é a verdade. Verdadeiro ou falso dá verdadeiro. Falso ou verdadeiro dá verdadeiro. Então, P ou negação de P é sempre verdadeiro. Essa é a tautologia mais simples que existe. Tá certo? Do lado esquerdo, P ou negação de P. Então, queridos, então você tem P, negação de P, esse símbolo aqui, para dar sempre verdadeiro, ele tem que ser o ou. Ele tem que ser o ou. Verdadeiro e verdadeiro. Faz sentido, gente, faz sentido. Repare como essa frase, ela chega a ser idiota. Pensa, vamos botar uma frase ali no lugar do P e vamos ver como é que isso aí é idiota. Vamos ver, P é tomar banho. Olha, gente, hoje eu vou tomar banho ou não vou tomar banho. Gente, é claro que eu vou ou não vou tomar banho. Gente, hoje eu vou almoçar ou não vou almoçar. Gente, hoje eu vou ao cinema ou não vou ao cinema. Gente, isso é sempre verdade, gente. Ou você vai fazer uma coisa ou não vai fazer. É sempre verdadeiro. Faz sentido ou não? Então, essa topologia é a mais simples que tem. Bom, então eu já sei que a primeira, gente, a primeira é o primeiro é o U. Então, o gabarito já é o quê, gente? O gabarito é letra A ou é letra B? O gabarito é letra A ou é letra B? Tá certo? Então, verdadeiro tal. Agora, na letra A e na letra B, a letra A diz que aquele símbolo ali, ele é um U, aquele xizinho é um U, e na letra B diz que é um E. Tá certo, gente? É legal? O melhor, gente, que vocês fazem é testar os dois. Tá legal? Ver qual dos dois vai dar sempre verdadeiro. Tá? Vai dar sempre e é verdadeiro. Tá legal? Assim, faz uma tentativa, tá? E vê qual deles vai dar sempre verdadeiro. Então, por exemplo, vamos lá, vamos lá testar aqui o ou. Tá? E depois, se der errado, a gente testa o e. Tá legal? Então vamos lá, ó. QR pode ser VV, VF, FV, FF. Vou copiar o que aqui, ó. Vamos lá, gente. Aqui é o U, gente. Aqui é o U. Quem manda no U? Quem manda no U é a verdade. Verdade, verdade da verdade. Verdade com falsa verdade. Verdade. E aqui dá falso. Então aqui deu VVVF. Vamos pegar esse cara aqui. Esse cara, então esse. Né? Que então aquele resultado ali. Tá legal? Qual a única coisa que não pode dar, gente? Não pode dar é Vera Fischer. Se der Vera Fischer, vai ser falso. Se não aparecer Vera Fischer, vai ser tudo verdadeiro. Então, aqui, ó. Verdade, então verdade. Da verdade. Verdade, então verdade. Da verdade.
F, então, é da verdade. F, então, F da verdade. Deu tudo verdade, então, é a tautologia. Então, ali é um ou também. Então, o X, ele é um ou também. Os dois são ou, gabarito, letra A de água. Rapaz, essa questão foi braba, hein? Você faz Paraná. Você faz Paraná. Eu fiquei até curioso, cara. Qual o salário? Bom, nação, então, temos aí as equivalências famosas, né? SP, então, Q, negação de Q, então, negação de P. Negação de P, o Q. Lógico, gente, não estou dizendo que só existem essas. Eu estou dizendo que essas são as equivalências famosas. Tanto é que para eu passar do então para o então, ó, do então para o então, ó, compara a primeira com a segunda. É só você inverter negando. Você inverte e nega, né? Eu chamo isso aqui por motivos meio óbvios. Eu chamo isso aqui de teoria do X, né? A teoria do X, você inverte e nega. Bom, a primeira com a última, você quer passar do, do então para o ou do ou para o então. Tá tão fácil, tá, gente? É do então para o ou, do ou para o então. Repare, você vai negar a primeira e vai manter a segunda. Daí a gente chama de teoria do Neymar. Aquele garotinho aí que voltou para o Brasil, né? Por que Neymar? Nega a primeira, mantém a segunda. É isso aí. A Ana deu o nome técnico, gente. A Ana deu o nome técnico. O nome técnico dessa primeira aqui, ó, é contrapositiva. Contrapositiva. De vez em quando esse nome cai em prova. A chamada teoria do X é contrapositiva. Bom, vamos voltar aqui. Questão 13. Auditor de controle externo no Tribunal de Contas do Estado de Roraima. Ciências atuariais. Se toma um café, então não durmo. Repare que tem um então aí, gente, um então implícito. Se o cara começou por si, tem que ter um então. Um então é a vírgula. Se toma um café, então não durmo. Analisa as afirmações a seguir como consequência lógica da afirmação dada. Você tem que procurar uma equivalência. E, gente, a um, a 2 e a 3, todas três, são com se então. Se eu dei uma questão com se então, eu estou pedindo resposta com se então, só pode ser aqui a teoria do X, a chamada contrapositiva. Então você vai inverter negando. Você vai inverter negando, ó, não durmo, ó, se dormir, então não tomei café. Certo? Aí, ó, a teoria do X, ó, se dormir, então não tomei café. Tá legal? Isso aqui é a verdadeira, número um. Gabarito água. Só um a 3, né, não, gente? Não tem teoria que. Não tem teoria só trocando de lugar, não. Tem que trocar de lugar negando.
Tá certo, Alice? Agora, negação, gente. Negação. A negação da afirmativa tomei remédio, a dor não passou. Bom, a negação do E, gente, vocês viram a teoria, né? A negação do E, primeiro momento é transformar em ou, né? Transformar em ou. Nega as duas e transforma em ou, né? Não tomei remédio e a dor passou, né? Ou a dor passou, né? O E tem que virar ou. Tomei remédio, não tomei remédio, ou a dor passou. Gabarito deles dado. Agora, a única coisa que vocês têm que tomar muito cuidado, gente, mas é assim, também não vejo as bancas explorarem isso legal, não, tá? Seria o seguinte: você passou para a letra D, né? Você achou lá, não tomei remédio, ou a dor passou. Tá, você não achou essa resposta. Vamos supor que não tivesse a letra D tivesse outra coisa, tal. Aí você fala, porra, não tem resposta, né? Não tomei remédio, ou a dor passou. Não, tá legal? Então, o que que você tem que fazer, galera? Você tem que pegar essa resposta que você obteve, não tem as opções, não tomei remédio, ou a dor passou, e fazer uma equivalência com ela. Fazer uma equivalência com ela. Bom, isso aqui é um ou. Conforme eu já falei com vocês, o ou pode virar sim, então, pela teoria do Neymar. Então, vamos lá. Nega a primeira, se eu tomei remédio. Nega a primeira, então a dor passou. Mantém a segunda. Claudinei, você já viu isso aparecer em prova? Já. Já vi. É raro, mas já vi. Agora eu vou te falar uma coisa que eu nunca vi acontecer na minha vida. Nunca vi aparecer em prova. Você sabia que tem uma outra resposta também? Essa eu nunca vi cobrar. Vamos supor que você transformou e se eu tomei remédio, então a dor passou, e também não tem essa resposta. O que que você pode fazer? Teoria do X. Ó, teoria do X, inverte e nega. Se a dor não passou, eu não tomei remédio. Eu nunca vi isso aparecer em prova. Tá? Até essa segunda aqui, nunca vi. Então, se aparecer na prova de vocês, vai ser o primeiro concurso, pelo menos que eu saiba, tá? Em que aconteceu isso. Então, vocês vão ser privilegiados. Então, o gabarito pode ser esse, ou pode ser qualquer um desses dois aqui. Tudo isso é gabarito, gente. Tudo isso é gabarito. Tá? Então, estão percebendo que eu estou preparando vocês para o pior, não para o melhor. 15. Vai lá, Nação, diz aí qual é o gabarito aí da 15. Técnico Judiciário TRT, 24ª região. É um síntoma. Como é que é a negação de síntoma? Primeira coisa. Tudo isso está lá na teoria, né? Certo? Mandei a teoria para vocês, tá legal? A negação do síntoma, vamos agora de negação, tá, gente? Tá? Não é com síntoma. A negação do síntoma é com o conectivo E. É com E. Você mantém a primeira
e nega a segunda. Mantém a primeira e nega a segunda, a gente chama de teoria do mané. Mantém a primeira, nega a segunda. E o coletivo é o E. Bom, aqui é sim, então. Não sei disso que começou por si. Essa vírgula é um então. Se luto, então não perco. Né? Negação, teoria do mané. Mantém a primeira e nega a segunda. Luto e perco, gabarito. B de beijo. Luto e perco. É ferro, garoto, ferro! É, a negação do ou ouvir aí, o ouvir aí nega as duas. Maria não sabe cozinhar e não sabe falar inglês. Qual é a letra que diz isso? Cuidado, porque tem uma nuance da língua portuguesa, hein? Pá, pá, cuidado aí, tá legal? Mas tirando isso, tá? Maria não sabe cozinhar e não sabe falar inglês. Gabarito! Tá bravo mesmo. DD é isso aí, gente, né? Maria não sabe cozinhar nem falar inglês. Nem quer dizer e não, né? Nem quer dizer e não. Maria não sabe cozinhar e não sabe falar inglês, claro. Letra D de dado. Analista do Ministério Público do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Só dá ladrão e maconheiro. Rio, Rio de Janeiro. Renato disse: eu não passei pelo bar e fui para a academia. Sua esposa negou. Eu sei que isso não é verdade. Então tem que negar o que o cara falou. O que o cara falou? Eu passei pelo bar ou não fui para a academia. Renato passou pelo bar ou não foi pela academia. Letra D, né? Isso é facinho. Sempre cuidado que o ou você pode fazer uma equivalência virar sim, então. É isso aí. Considera como falsa. Falsa. Interessantíssima essa questão, né? Porque, gente, tradicionalmente, quando o cara fala que uma coisa é falsa, em 99% das questões, o que a gente faz? A gente nega a questão, nega o que foi dito. Então, eu já trouxe logo essa 18, que essa 18 é trolha. Essa 18 é trolha, né? Por quê? Porque no primeiro momento fala assim, pô, considere falsa a sentença. Se Maria é alta, então Pedro é alto, Laura não é alta. Se é falsa, eu vou negar. Eu vou negar. E aí você vai negar, mas, por lembra, a negação do sim, então, não é com sim, então, é com i. Aí você vai olhar as opções aqui, você vê, pô, mas peraí, mas tem tudo sim, então. O Carlos Henrique me disse. Carlos Henrique me disse que a negação do sim, então, nunca é com sim, então, e nunca é. E nunca é. Então, assim, pô, mas peraí, se eu negar isso aqui, eu posso negar com sim, então, né? Aí você fica confuso na prova. E quem paga o pato? Quem paga o pato? Quem paga o pato é minha mãe. Vocês acabam xingando minha mãe. Gordo, filha da puta! Me ensinou errado! Não ensinei, não. O que acontece aqui é o seguinte: se eu fosse negar, se eu fosse negar, realmente o gabarito tinha que ser com ele. Repare, ele não pediu a negação, gente. Esse tipo de questão ele é raro em prova. Eu não pedi a negação. Se eu pedisse a negação, a questão teria que ser anulada. A questão teria que ser anulada. Ó, dê a negação da frase. Ele não pediu a negação. Ele falou assim: olha, essa frase aí é falsa. Tá? É correto concluir o quê? Certo? Ele não chega a pedir a negação. Normalmente nós calculamos logo a negação. E eu mesmo. Eu mesmo, cara, me dá uma frase, diz que uma frase é falsa, eu nego logo. E 99% dos casos funciona. Mas a hora FGV, de uns tempos para cá,
tem colocado essa sacanagemzinha, né? Bota uma frase, fala assim, pô, essa frase aqui é falsa. Me diz uma verdadeira aí, mas ela não chega a pedir a negação da frase. Tá legal? Só fala assim, essa frase aí é falsinha. Tá? Então, olha só como é que você tem que agir nesse caso, tá legal? Tem que ter paciência nesse tipo de questão, tá? É a terceira ou quarta vez que eu vejo a FGV colocar essa questão, tá? Uns 2 anos para cá, uns 2 anos para cá, ela tem colocado esse tipo de questão. Bom, primeira coisa, se essa frase é falsa, então, já que não adianta negar, vamos analisar a frase. É um síntoma ser falso. Você concorda comigo que tem que ser Vera Fischer? Maria alta tem que ser verdade. Pedro é alto ou Laura não é alta, tem que ser falso. Tem que ser falso. Então, gente, aqui é um ou. Para um ou ser falso, só tem um jeito. Quem manda no ou é a verdade. Para um ou ser falso, os dois têm que ser falsos. No ou, os dois têm que ser falsos. Então, Pedro é alto. É uma proposição falsa. Laura não é alta. Tem que ser uma proposição falsa. Então, Pedro não é alto, é verdadeiro. Laura é alta, é verdadeiro. Tudo bem até aqui ou não, gente? Então, você vai analisar opção por opção, baseado nisso. Maria é alta é verdadeiro. Pedro não é alto é verdadeiro. Laura é alta é verdadeiro. Você vai trabalhar em cima disso. Então, vamos lá. Maria é alta, verdade. Então, Pedro não é alto, verdade. E Laura é alta, verdade. E eu já chamo logo na letra A. Nossa, muita sorte. Foi muita sorte, né? Verdade, verdade. Vamos embora fazer primeiro o E, né? Verdade, verdade da verdade. Vem então V da V, gabarito, letra A. Uhul! Acertamos logo de prima. Então, gabarito, letra A. Se não fosse letra A, tinha que analisar a letra B, letra C, letra E. Por exemplo, a letra B ela está errada, né? Se Pedro não é alto, se Pedro não é alto, é verdade. Então, Maria não é alta. Maria não é alta, é falso. Temos uma Vera Fischer. Vera Fischer é falso. Tá certo? E o resto vai dar tudo falso, gente. O resto vai dar tudo falso. Letra E, por exemplo, Laura é alta, verdade. Então, Maria não é alta. Maria não é alta, é falso. Então, F é Vera Fischer. Vera Fischer é falso. Tá legal? Então, gabarito, letra A. E aí, nação? O agente técnico do Ministério Público, MPE do Rio de Janeiro, ele pediu uma sentença logicamente equivalente. Aqui ele foi formal, né? Ele foi formal, ele quer uma sentença logicamente equivalente. Então, vamos ter que formalizar. Teoria do X, provavelmente. Teoria do X ou teoria do Neymar. Um dos dois. Tá certo? Se a gente for meter a teoria do X aqui, ó, vou ter que pegar o sapato é preto, puxar para frente, dizer que se o sapato não é preto, tá aqui, ó. Se o sapato não é preto, então, aí você nega aqui, ó. Teoria do X, a calça não é branca e a camisa não é azul. Gabarito, letra E de égua. É de égua, correto, gente? É de égua.
Tá correto, gente? É de égua? Ó, eu tô coçando para dar um esporro em vocês. Coçando, tô querendo que alguém salve vocês. Porra! Tô coçando para dar aquele esporro bonito. Tá legal? Reza para alguém salvar vocês. Tá errado, gente, tá errado. Qual é a. Por que a letra E tá errada, gente? A letra E tá errada? Mas um pequeno detalhe aqui, ó. Tá vendo, ó? Quando eu for negar esse aqui, ó, ele tinha que virar o U. A letra E seria o gabarito? Se ele fala assim, o sapato não é preto, então a calça não é branca, ou a camisa não é azul. Tá certo, nação? Ah, meu Deus. Tá certo? Cuidado aí, galera. Cuidado com as pegadinhas aí, tá? Então, a teoria do X aqui não deu certo, tá? Então, se não deu certo, vamos fazer a teoria do Neymar. Neymar é para virar U, né? Neymar, ó, pega a primeira, nega, Ney, e mantém a segunda, Mar. Vamos lá, nega a primeira, ó, bota o aí, bota o, vamos lá. Nega a primeira. A calça não é branca, ou, olha o E aqui, ó, tem que negar aqui, ó, vai virar U, tá? A calça não é branca, ou a camisa não é azul, ou se então vira U, né? Se então vira U, ou, mantém a segunda. O sapato é preto, gabarito, letra A. Gabarito, letra A, teoria do Neymar. A calça não é branca, ou a camisa não é azul, ou o sapato é preto. Gabarito, letra A de água. Não negou a segunda frase, né, Cadê? Se o sapato é preto. É, é, é. E ainda tinha o E também, né? Ele só trocou de lugar. A letra B, ele só trocou de lugar, ele não negou nada. Ele inverteu, mas não negou. Gabarito, letra A. Tá certo aí, não, Samuel? Saideira de hoje, gente. Saideira, saideira, saideira. Se eu acordo tarde, então não faço de jejum. É correto concluir que. Bom, ele disse que é verdadeiro isso aí, tá? Tá legal? Falou, ó, é verdade isso aí, tá? Então, normalmente é equivalência, tá, gente? É verdade, ele pede outra verdade, tá legal? Como letra A, B, C, D é tudo assim, então, né? É tudo sim, então, tá legal? É a teoria do X, né? É a teoria do X. Se eu faço de jejum, então não acordei tarde. Gabarito D de dado, tá certo? Se eu for nega, nega. Letra D de dado. Faz sentido, gente, aí? Eu queria fazer é o seguinte, gente, eu botei muitas questões, bem, todas as questões, porque eu sei que vai cair isso aí na prova, tá legal? Peraí, deixa eu desconectar aqui.